Esta é a história do homem que nunca morreu. Todos nós estamos fadados para morrer, desde o pecado de Adão e Eva no jardim do Éden. Mas Enoque foi muito diferente. Ele viveu 365 anos e Deus o tomou para si. Vamos encontrar na Bíblia a citação desse personagem em Gênesis capítulo 5, do versículo 23 ao 24, e também no livro de Judas, capítulo único, versículo 14. Todos os dias de Enoque, ele andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Para entendermos mais sobre esse texto de Gênesis, verificamos que Enoque, ali está citado que ele andou com Deus, e andar com Deus significa que ele obedecia aos ensinamentos contidos na palavra de Deus, que naquela época eram pregadas através dos profetas, sonhos e das visitas periódicas dos anjos aos escolhidos por Deus. E quanto à expressão Deus o tomou, significa que o Senhor Deus o trasladou, o arrebatou para a sua morada celestial, sem experimentar a morte, assim como vai acontecer aos eleitos de Deus, que irão também ser trasladados sem passar pela morte física no dia do juízo final. Quanto aos demais que morreram antes desse arrebatamento, serão ressurretos e depois serão submetidos ao tribunal de Cristo no dia do juízo final. Apesar de que vivia em um mundo assolado por corrupção e muitos pecados, Enoque era um homem que seguia a Deus, uma pessoa justa e virtuosa. Nasceu em uma época em que o mundo ainda era jovem e a humanidade estava apenas começando a explorar os mistérios do universo. Apesar de tudo isso, Enoque era uma pessoa curiosa e introspectiva, sempre em busca de um significado mais profundo e compreensão no mundo. Um dia, enquanto caminhava pelo campo, ele teve uma visão de Deus. Nessa visão, Deus revelou a ele os segredos do universo e os mistérios da criação. Enoque ficou maravilhado com a visão e ele sabia que havia recebido um presente especial daquele dia em diante. A partir daí, ele tinha sempre visões com a glória de Deus. Quando aprendeu sobre o funcionamento dos céus, os movimentos das estrelas e os ciclos das estações. Ele também recebeu visões do futuro, incluindo o próximo julgamento do mundo e o destino do que era direito e dos ímpios. Como ele não envelhecia, tornou-se conhecido como profeta e vidente, um homem que podia ver além da realidade e vislumbrar os mistérios ocultos do universo. Pessoas vinham de longe para ouvi-lo falar, e muitos foram movidos por suas palavras de sabedoria. Eventualmente, depois de muitos anos andando com Deus, Enoque foi levado para o céu. Mas ele deixou um legado que sobreviveu através dos tempos. No entanto, e sua história continuou a inspirar e elevar as pessoas para as próximas gerações. A vida era uma prova do poder da fé. A importância da introspecção e contemplação das maravilhas do universo, ele nos lembra que sempre há mais para aprender, mais para explorar e mais para descobrir. E que, ao acreditar em Deus, nós também podemos desvendar os segredos ocultos do universo e experimentar a maravilha e a magia da criação. Como legado, Enoque também deixou um livro, na verdade uma epístola, assim como as epístolas de vários apóstolos de Jesus, tais como João, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Tiago e etc. Livro este com muitos capítulos, o qual foi rejeitado entre os primeiros organizadores dos livros da Bíblia. Nestes capítulos, Enoque faz alusão a certos assuntos que não são concebidos aos olhos da maioria dos cristãos, assim como Nefelins, que são seres gigantescos com proporções descabidas para um ser humano, visita de seres extraterrestres, anjos que desceram do céu, que se casaram com mulheres filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Meus irmãos, os anjos
são seres espirituais que foram criados por Deus, dotados de capacidade moral e intelectual. Uma vez criados, não nasceram. São seres invisíveis que, eventualmente, podem se manifestar de forma visível. Se lermos que está em Mateus capítulo 22, versículo 30, ali está descrito que, pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, este livro de Enoque está entre a lista dos livros apócrifos. São os livros que não foram reconhecidos pelas autoridades religiosas do cristianismo e do judaísmo ao longo dos séculos. Apesar disso, o livro de Enoque tem uma descrição que fascina, com seus diários de anjos, reinos celestiais e visões apocalípticas. O capítulo das parábolas é uma das seções mais famosas do livro de Enoque e contém uma série de visões e parábolas que descrevem a vinda do julgamento do mundo e o destino dos justos e dos ímpios. Esta seção também contém descrições dos reinos celestiais e as funções de vários anjos e outros seres celestiais. O livro também conta a história de um grupo de anjos conhecido como vigilantes. Esta seção descreve seus ensinamentos para a humanidade, que inclui várias formas de conhecimento e tecnologia, mas acabam levando à corrupção e à violência. E também tem o livro astronômico, também conhecido como o livro dos luminares celestiais. Descreve os movimentos dos corpos celestiais, incluindo o Sol, a Lua e as estrelas. Ele também contém um calendário baseado em um ano solar de 364 dias. Essa epístola de Enoque é uma seção curta que contém uma mensagem de Enoque para seus descendentes, alertando-os sobre o julgamento vindouro do mundo e para viver uma vida justa. Por que então é fascinante? Este livro revela um mundo repleto de maravilhas e mistérios, onde anjos caminham entre os homens, e os segredos do universo estão esperando para serem descobertos. Isso nos lembra do poder da fé e da importância de buscar conhecimento e compreensão no mundo ao nosso redor. E o que o livro de Enoque diz sobre o céu? Este livro oferece uma perspectiva única sobre o conceito de céu e os reinos celestiais. De acordo com o livro, o céu não é um lugar único, por aí tem uma série de reinos interconectados que são habitados por vários anjos e outros seres celestiais. É por esses e outros motivos que o livro de Enoque foi rejeitado pelos organizadores da Bíblia, porque tinha parábolas o suficiente descrevendo uma série de reinos celestiais que são organizados em uma hierarquia, cujo reino mais elevado é o trono de Deus, que é cercado por incontáveis outros seres celestiais. E em um nível mais baixo é a morada dos arcanjos, que são responsáveis para realizar a vontade de Deus no universo. Mais abaixo ainda estão os reinos dos anjos, que são responsáveis por várias atividades, entre muitos reinos, localizado em muitos planetas que estão espalhados entre as galáxias que existem no universo cósmico. Não se sabe com certeza, mas é bom lembrar que o livro de Enoque foi escrito quando o mundo estava envolvido com a construção e destruição do segundo templo, e talvez seja ele contemporâneo de Noé, portanto séculos depois do tempo de vida de Enoque. Apesar de ser creditado a autoria a Enoque, ninguém sabe com certeza quem seria o seu autor. Então, entendemos o que está em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.